Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rune Ribeiro, seu professor de língua portuguesa, e você está num grande canal de língua portuguesa que é Em Dia com o Português. E nesta aula, a gente vai trabalhar mais uma vez exercício para a banca com Supan. Já é a aula 3. E alguém pode se perguntar, professor, é preciso assistir a aula 1 e a 2 primeiro para poder entender a 3? Não, até porque eu estou numa sequência aqui, vou gravar várias aulas para a banca com Supan, para você ter, né, um volume grande de questões comentadas, para quando você for fazer uma prova, né, cuja banca seja com Supan, você produza bem e consiga a tão sonhada aprovação. Então, conte com a gente, conte comigo. Preciso apenas do seu apoio, né, com o seu like, um só, tá? Não dois não, porque dois tira, né? Alguém falou, professor, dei foi 2 likes logo, ó. Não, então dê 3 ou 5, né? Então, assim, ó, taca o dedo no like aí, se inscreve no nosso canal, tá? Compartilha para os seus amigos e ativa o sininho, é importante, né? Porque tem aluno que me diz, professor, nunca mais eu gravo aula, né? Eu gravo, toda semana tem aula nova aí. O problema é que ele não ativou o sininho, aí não recebe as notificações, exceto se ficar entrando no canal. Então, ó, like, se inscreve e ativa o sininho. Se puder, né, comenta, compartilha com os amigos, tá certo? Né, isso aqui a gente faz por amor aos nossos alunos, né? Não só por amor à língua portuguesa, né? Porque eu amo o que eu faço, mas sobretudo os meus alunos. A gente fica muito feliz quando recebe uma mensagem de vocês dizendo que deu certo, conseguiu, produziu bem, né? Mudou o status de concurseiro para concursado, beleza? E tem material para baixar, tá certo? Cada aula aqui, tá, de exercícios tem aula para baixar. Banco de Decã, se precisar, aqui ó, tem muita coisa. Então, passei pelo nosso canal Maratona, que vai ter muita coisa boa para você absorver aí na língua portuguesa, tá certo? Aqui você, de fato, ó, mergulha no português. Então, vamos lá, certo? A primeira questão, né, lembrando que todas são da Banca Consulpan. Trabalha um aspecto importante, né, que a Banca Consulpan gosta de cobrar, que é ortografia e emprego de palavras. Então, a gente vai ter que preencher esses espaços. E é importante lembrar uma coisa, a gente vai usar o HA em pelo menos duas situações, quando há a ideia de tempo decorrido, tempo passado, ou quando há o valor de existir, certo? Então, quando eu tenho dúvida quanto ao A e HA, eu vou ter o seguinte critério: A eu uso para demais situações e o HA para valor de existir ou tempo decorrido, certo? Então vamos lá. Aponte a opção que preenche os espaços em branco. Não há alma sem corpo, ou seja, não existe alma sem corpo. Então é o HA, certo? Então vamos colocar aqui, ó, H, certo? Geralmente eu vou usar com a ideia de tempo decorrido, que é o tempo passado, ou quando há o valor de existir. E o Azinho aqui, em se tratando aqui de uma diferença entre H, A e A, somente nesse contexto, eu vou colocar aqui, ó, demais casos, ok? Claro, em outro momento a gente vai ver que o A pode ser artigo, preposição, pronome oblíquo, pronome demonstrativo, mas numa questão de ortografia, em que eu só tenho que diferenciar A de HA, então a gente usa esse critério que dá certo, tá bom? E um detalhe também é que esse HA pode ser um verbo auxiliar. Ele pode ser auxiliar dele mesmo. Tá? Eu posso dizer assim, ó, há de existir uma forma de haver isso. Há de haver uma forma de resolver isso. Então, excetuando-se essas três situações aqui, a gente vai usar o A. Ok? Então, ó, HA. Então, eu já elimino a letra B de bola, né? Como possibilidade de resposta. Tá? Já elimino a letra B de bola. Ok? Ó, cadê aqui? Não há alma sem corpo, porque tantos corpos passam sem almas. Como este purgatório, a que chamais honra. Então, esse A aqui, certo? Não há ideia de verbo auxiliar, nem de tempo decorrido, nem de valor de existir. Então, é esse A. Então, eu vou eliminar a letra A, certo? Elimino aqui a letra A, que tem H, ó, certo? Como não há ideia de verbo auxiliar, nem tempo decorrido, nem valor de existir, então eu vou colocar somente o A. Onde há inveja, ó, onde existe inveja, certo? Ó, então, até aqui está tudo ok, né? Ó, pode ser letra C ou letra D. Inclusive, ó, eu já tenho aqui o quarto tópico, né?
certo? Ó, não há, não existe inimizade, nem há, pode haver. Esse há é um pronome oblíquo, tá? Esse há está retomando a amizade. Ó, não há inveja, não há amizade, nem há pode haver em desigual conversação, ou seja, não pode haver amizade. Pronome oblíquo é aquela palavra que substitui nome. Quando eu digo assim, eu vi Maria, eu a vi. Ó, nem há pode haver. Então, esse azinho aqui é um pronome oblíquo que está retomando o substantivo amizade. Tá? Então, eu eliminei a letra C como possibilidade de resposta e a gente vai marcar letra D de dado. Então, vou marcar aqui no meu gabarito também, letra D de dado. Certo? Então, né? Futuro concursado, futura concursada. Quando você tiver, deixa eu abrir aqui a tela, uma situação como esta, em que você tem que usar HA ou A, você vai usar o seguinte critério e vai dar certo sempre, ok? Qual é o critério? O HA para verbo auxiliar, há de existir, há de haver. O HA para tempo decorrido, há muito tempo não a vejo. E com valor de existir. Há muitas pessoas boas no mundo. E se não for isso aí, a gente vai usar o A nos demais casos. Tá? Aí os demais casos são artigo, preposição, pronome oblíquo, tá certo? Em outro momento a gente vai ver a diferença entre cada tipo de azinho desse aí, tá bom? Vamos para a questão 2. Questão 2 temos o seguinte: assinale a alternativa que contém a frase que está com a escrita totalmente correta, ou seja, sem erros ortográficos. Frases adaptadas do site tal, né? Vamos lá. A AIDS é o estágio mais avançado da doença, o qual ataca o sistema imunológico. Imunológico tem acento, ó. Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Proparoxítona é aquela palavra que tem a tonicidade na antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba, certo? Letra B. O vírus ataca a célula de defesa do corpo. O organismo fica vulnerável. Ó, vulnerável. Paroxítona terminada em L. Tá? Paroxítona terminada em L a gente acentua. Né? Depois, eu vou falar aqui, depois você anota, tá? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, ditongo, I, IS, uns, os, vírus, por exemplo, ons como próton, tá? I, is, ans, ão e ãos. Ou, de outra forma, acentuam-se as paroxítonas que não terminam em A, E, O, em, certo? Ó, acentuam-se as oxítonas, que tem a tonicidade na última sílaba. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em. Por exemplo, sofá, café, cipó e armazém. Mas se paroxítonas terminarem assim, a gente não acentua. É o caso de revólver, né, caráter, túnel, hífen, tórax, bíceps, história, táxi, grátis, álbum, álbuns, vírus, próton, prótons, elétron, ímã, ímãs, órgão, órgãos, ok? Então, paroxítona que não terminar em A, E, O, em, a gente acentua. Paroxítona é a palavra que tem a tonicidade na penúltima sílaba. Ok? Então, imunológico, vulnerável. Ó, vulnerável tem acento por ser uma paroxítona terminada em L. E aqui, ó, não há acento grave indicativo de crase quando o A está no singular seguido de nome no plural. Certo? A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Se eu disser assim, não vou a festas, não vou a reuniões, não vou a conferências, A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Tá? E aqui, ó, esse acento se chama acento grave. Tá? O acento que marca a crase, tá? É um acento grave indicativo de crase. Então anota aí, A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Ok? Então aqui na letra B temos dois erros vulnerável e adversas. Na letra A, imunológicos. Na letra C, há alguns anos, olha o H aqui, ó, indicando tempo decorrido. Recebeu o diagnóstico, ok, proparoxítona, de AIDS era uma sentença de morte. Então, letra C, tudo correto aí no que se refere à acentuação gráfica.
Letra D de dado, basta tomar os medicamentos, seguir corretamente as recomendações médicas. Temos dois erros aqui, ó. Não há por que haver crase aqui, não há por que haver esse acento grave. Lembrando que o acento grave, indicativo de crase, só ocorre quando há, de fato, a fusão de um A, preposição, com outro A. Ó, seguir corretamente as recomendações. Ó, o verbo seguir não pede preposição. Esse azinho aqui é só artigo. Então, não tem por que haver crase aqui. Tá? Só existe crase se de fato eu tenho dois as que se fundem. E aí, na frase só tem o as, artigo. Não tem o primeiro a, preposição. Porque nenhuma palavra da frase está exigindo o primeiro a, preposição. Então, não havendo crase, não existe o acento grave indicativo de crase. Certo? Então, esse acento grave indicativo de crase está errado. É para ser somente assim, ó, seguir as recomendações médicas, ó. E aqui, ó, proparoxítona, ok? Então, se uma questão da banca Consulpan está pedindo para você verificar palavras corretamente acentuadas, você vai considerar três tipos de acentos, tá? Que existem três acentos: o acento agudo, o acento grave, que marca a crase, e o acento circunflexo, tá? De você, por exemplo. Beleza? Então, são esses três acentos que a gente vai considerar quando a questão da Consulpan está tratando de acentuação gráfica. Beleza? Essa foi a nossa questão 2. Vamos de questão 3. Questão 3 temos o seguinte: assinar a alternativa em que a substituição do termo em realce não mantém as características semânticas. Ó, ele quer aqui que não mantém, certo? As características semânticas empregadas em sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê. Pessoal, se a questão está pedindo substituição, tá? Ela trata de quê? De reescrita de frase. O que eu tenho que fazer? Substituir, certo? Não é algo que eu vou adivinhar, não é um conhecimento prévio que eu preciso ter. Se ela pede para eu substituir, eu vou substituir, testar, certo? É como se eu tivesse um molho de chaves, tem 10 chaves, tem uma fechadura. Eu vou testar, é o que eu vou fazer agora, tá? O que não der certo é a resposta, né? Então vamos lá. Sem perceber, mesmo o profissional mais preparado pode escorregar. Deu certo. Não vale de resposta. Sem perceber, inclusive o profissional mais preparado pode escorregar. Em um clichê. Deu certo. Não serve de resposta. Sem perceber, apenas não. Esse apenas dá uma ideia de exclusão. E esse até, tá? Que é uma palavra denotativa de inclusão, tá? Inclusão. Mesmo, inclusive, ou ainda, né? Que é soma, ó. Esse ainda é soma. Sem perceber, ainda um profissional mais parado pode escorregar, tá? Então, esse ainda aqui está dando uma ideia de soma. Ou seja, soma é inclusão. Tá? Inclusive, é inclusão. Mesmo é inclusive, até, né? Palavra denotativa de inclusão. Agora, esse apenas é exclusão. É como se eu dissesse que apenas fosse igual a somente. Então, olha só como o sentido muda. Sem perceber, somente o profissional, não é somente, né? Qualquer profissional, inclusive, mesmo ainda ele, pode cometer isso aí, tá? Que é um escorrego no que se refere ao clichê. Então, olha só a questão. Se ela está pedindo para eu substituir, eu vou substituir. É um tipo de questão que a gente considera até fácil, ok? Só tem que substituir. Questão 4. Questão 4 temos os porquês, né? Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá pelos mesmos motivos do termo destacado em. Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda por que você deve fugir deles. Ó, independentemente de pergunta ou de resposta, esse porquê é usado em duas situações. Primeiro, quando eu posso trocá-lo por qual razão. Aí, nesse caso, eu tenho preposição mais pronome interrogativo. Ou, se eu puder substituí-lo por pelo qual e suas formas variantes. Aí, nesse caso, a gente tem preposição mais pronome relativo. Tá? Lembrando, né, que quando eu tenho um porquês,
Não existe porquê para pergunta, nem porquê para resposta. Quem disse isso, né, quis facilitar a vida de alguém, acabou prestando um desserviço. Porque se houvesse, de fato, porquê para pergunta e porquê para resposta, a gente nunca teria dúvida quanto a isso. Eu tenho certeza de que você, meu aluno, minha aluna, sabe diferenciar um porquê, sabe diferenciar uma pergunta de uma resposta. Mas não é assim que funciona. Aí eu tenho que saber de fato como cada um atua. Então, esse primeiro aqui, por qual razão? Por exemplo, não sei por que você fez isso. Não sei por qual razão você fez isso. Ou então, né, quando o Djavan diz, só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Então vamos ver onde cabe esse porquê aí. Por que devo te contratar? Por qual razão devo te contratar? Então, ó, letra A, de cara aí já temos a nossa resposta, né? Esse porquê igual a por qual razão. E aí, os demais espaços, vamos dar uma olhadinha. Acredito que muita gente vai a entrevistas com respostas já prontas, projetos realizados e sabe o porquê. Ó, quando eu posso trocar porquê por motivo, é esse aqui, tá? Você vai trocar pela palavra motivo, independentemente do que vem antes. Se é artigo, se é pronome, se é numeral. Por exemplo, não havia nenhum porquê para ele agir assim. Não havia nenhum motivo para ele agir assim. Certo? Qual o porquê para ele agir assim? Qual o motivo para ele agir assim? Havia apenas um porquê na redação do aluno. Havia apenas um motivo na redação do aluno. Então, sempre que eu posso trocar esse porquê pela palavra motivo, tá? Vai ser dessa forma aí, tá? Junto com acento. Ele é um substantivo. A letra C traz: o autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes. Por quê? Quando há ideia de causa ou de explicação, eu uso esse porquê junto sem acento. Tá? E não importa se eu estou afirmando ou perguntando. Por exemplo, eu vou afirmar: porque estava chovendo, ele chegou atrasado ao trabalho. Eu tenho aí uma causa, não uma causa. Agora, se eu perguntar por que estava chovendo, ele chegou atrasado ao trabalho, seja, se houver ideia de causa ou de explicação, não importa se eu afirmo, se eu questiono. É esse porquê que eu vou usar. Morfologicamente, ele é uma conjunção. Tá? E conjunção serve para quê? Para ligar orações. Conjunção aparece em qualquer tipo de frase, afirmativa ou interrogativa. Certo? E a letra D. Me compara ao leão, porque tem um espírito de liderança. Quando há ideia de causa ou de explicação, a gente usa esse aqui, tá? Então, ó, quando há ideia de causa ou de explicação, é esse porquê que eu uso. Esse porquê aqui, ó, em final de frase, tá, ó, em final de frase é acentuado, ok? É esse mesmo porquê, igual a por qual razão. Em final de frase ele é acentuado. Por que em final de frase ele é acentuado? Porque a gramática diz que todo o que em final de frase é acentuado, independentemente da preposição que vem antes dele. Por exemplo, você está precisando de que? Esse que tem acento. Você está se referindo a que? Esse que tem acento. Você está preocupado com que? Esse que tem acento. Se ele vier sozinho na frase, que? Esse que também tem acento. E se eu disser, você fez isso por quê? Esse que também tem acento. Ele tem acento somente pelo fato de ele vir em final de frase, independentemente da palavra que vem antes. Tá certo? Então, tá aí, ó, questãozinha sobre os porquês. Questão 5, dê uma olhadinha aí enquanto eu bebo um gole de água. A questão 5 trata de formação de palavras, né? Palavra indenização. Na frase, contra a Samarco e suas controladoras para criar um fundo de 20 bilhões para iniciativa de minimização dos impactos e indenização. Linhas 13 e 14. A palavra destacada é formada por processo de, né? Letra A, derivação sufixal. Prof, o que é derivação sufixal? É quando o radical, que é a base de uma palavra, recebe sufixo. E o que é o sufixo? É um elemento que vem depois do radical, alterando o sentido do radical. Por exemplo, ó, realeza.
Ó, real mais exa. Então, isso aqui é um sufixo. É um elemento que vem depois do radical e altera o sentido do radical. Tá? Viu, vez? Eis é um sufixo. Ele vem depois do radical, que é a base da palavra, e altera o sentido. Tá? Saboroso, ó. Sabor mais ouso. Ouso é um sufixo que a gente encontra aí em outras palavras, né? Papelaria, ó. Eu tenho papel mais aria. Aria é um sufixo. Então, quando eu tenho um sufixo depois do radical, tá? Eu tenho derivação sufixal. O que é o que acontece com indenização. Porque isação é sufixo. Modernização, elitização. Observe que ele aparece em outras palavras. Organização, em outras palavras. Aglutinação é quando radicais se juntam e há perda fonética. Tá? Por exemplo, plano mais alto, planalto. Tá? Em boa hora, embora. Aquela água que o passarinho não bebe e o tubarão não nada. Lembra? Água ardente, né? Que vem de água mais ardente. Então, a aglutinação ocorre quando radicais se juntam e pelo menos um deles perde alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, é um fonema, uma letra, um som. Tá? E o que é a derivação parasintética? É quando um radical recebe prefixo e sufixo e chegam ao mesmo tempo à palavra, de modo que eu não posso mais retirar um ou outro, porque a palavra não sobrevive sem um deles. Por exemplo, tá? Envelhecer, certo? Ó, envelhecer, envelhecer. Outra palavrinha, ajoelhar, certo? Vamos identificar aqui os elementos que compõem a palavra. Em, prefixo, ec, sufixo, isso aqui é o radical. Ajoelhar, a, prefixo, isso aqui é o radical e o ar, sufixo. Observe que se a gente retirar o prefixo de envelhecer, a palavra envelhecer não existe em língua portuguesa. Se eu tirar o prefixo de ajoelhar, a palavra ajoelhar não existe em língua portuguesa. Isso é derivação parasintética, tá? Quando um radical, que é a base da palavra, recebe prefixo e sufixo, e eu não posso mais retirar nenhum dos elementos, porque a palavra só passa a existir daquela forma, daquela única forma. Prof, você pode perguntar, isso confunde com derivação prefixal e sufixal? Um pouco, tá? Quando eu tenho, ó, derivação prefixal e sufixal, eu tenho um processo muito parecido, mas se distingue pela função. Também na derivação prefixal e sufixal, o radical recebe prefixo e sufixo. Por exemplo, infelizmente, ó, infelizmente. Outro exemplo, deslealdade, deslealdade. Aqui o radical também recebe prefixo e sufixo, mas eu posso tirar o prefixo ou o sufixo e a palavra existe. Ó, prefixo, feliz, radical, mente, sufixo. Prefixo, leal, radical, dade, sufixo. Se eu tirar o eu tenho felizmente. Se eu tirar o mente, eu tenho infeliz. Na segunda palavra, se eu tirar o eu tenho lealdade. Se eu tirar o dade, eu tenho desleal. Então, a diferença entre derivação prefixal e derivação parasintética é essa. Na derivação prefixal e sufixal, eu posso tirar prefixo ou sufixo e eu tenho uma palavra que existe em língua portuguesa. Na derivação parasintética, eu não posso tirar prefixo ou sufixo, porque eu não vou ter uma palavra que existe em língua portuguesa. Beleza? Então, essa é a única diferença. Se distingue aí pela função. Ok? E a derivação prefixal é quando o radical recebe prefixo. Legal, ó, ilegal, i é o prefixo. Por, depor, de, prefixo. Certo? Coautor, autor é radical, co é o prefixo. Ok? Então, prefixo é esse elemento que vem antes do radical e altera o sentido do radical. Bacana? Então, é provável que essas questões, né, gerem dúvida. Aí, o que você faz? Volta o vídeo, assiste a aula de novo,
tá? Até essa informação se tornar algo bem comum para você, tá bom? Vamos lá, questão 6. Aqui a gente vai preencher os espaços, né? Empregue uma das formas indicadas entre parênteses de acordo com a variedade padrão da língua. Vamos lá, sejam civilizados, usem de discrição. O que é discrição? É o ato de ser discreto. Descrição é o texto, né, descritivo. Então, a letra A eu já eliminei. Descrição é aquele texto, né, tipologia textual, em que eu digo como algo ou alguém é. Descreva esta caneta, ou seja, é dizer como ela é. Certo? Então, já eliminamos letra A. Número 2. O governo deveria caçar os direitos políticos de muitos deputados corruptos. Caçar é com SS. Caçar quer dizer anular. No caso, a anulação é do mandato. O que é um mandato? É uma autorização para exercício de uma função. E o que é um mandado, com D? É uma ordem judicial. Então, se eu vou usar caçar, das opções que eu tenho, só me sobrou aqui a B de bola. A letra C, ó, não tem caçar com SS. A letra D não tem caçar com SS. Então, observe aqui que já temos a resposta, B de bola. Então, nem sempre, para a gente acertar uma questão, a gente tem que saber tudo. Aqui, com 2 itens, a gente já tinha a nossa resposta, certo? Agora, vamos ver os demais. Prof, caçar com C cedilha é o quê? É capturar um animal. Daí a palavra caçador. Ó, a Ana trabalha na seção. Seção é o quê? Seção é um setor, é uma repartição. Tá? Prof, seção aqui, ó. Esse aqui é o quê? Isso aqui é doação. Por exemplo, o governo fez a cessão dos lotes aos sem terra. E esse seção aqui é tudo que diz respeito a tempo, intervalo de tempo. Sessão plenária, sessão de cinema, certo? E, por último, aqui o número 4, a construtora RH gastou uma soma vultosa. Vultosa quer dizer o quê? Volumosa. Tá? Prof, vultuosa quer dizer o quê? Inchada. Prof, sabia nem que isso existia. Pois é. Certo? Aqui são palavras parônimas, né? São palavras que se parecem. Na letra número 1, nós temos palavras parônimas. Número 4 também. 2 e 3 temos palavras homônimas. O que são palavras homônimas? São aquelas que têm alguma igualdade, quanto ao som ou quanto à escrita. Certo? Vultuoso é muito usado para inchaço no rosto. Por exemplo, alguém teve uma alergia, ficou com o rosto inchado, então eu posso dizer que essa pessoa está com o rosto vultuoso, inchado. Ok? Então, se não sabia, ó, anota aí e gabarita na sua prova. Para fechar esta aula, questão 7, temos o seguinte. A conjunção presente na frase, a sociedade é desigual porque... Conjunção é o porquê, né? Vou grifar aqui. Porque partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade. Estabelece entre as orações que ligam uma relação semântica de... Dê uma olhadinha aí. Nós já comentamos isso, né? Esse porquê ou é causa ou é explicação. Como não tem a opção explicação aí, então a gente marca causa, letra B de bola. Prof, mas eu vi numa gramática que o porquê pode ser finalidade. Pode, né? É possível. Como é possível ganhar na Mega Sena? Mas não é provável, certo? É possível, mas pouco provável. Tem uma chance de 50 milhões. Tá? Agora, quando é que ele é finalidade? Quando ele é igual a para que. Isso acontece mais na gramática do que numa situação real. Por exemplo, ela fez sinal porque eu ficasse quieto. Para que eu ficasse quieto. Tá? Condicionalidade é quando existe a ideia de se, caso, na frase. Se estudar, passará. Caso estude, passará. Mas o porquê não pode ser isso, tá? Porque é só causa ou explicação. Proporcionalidade é quando a gente tem ações que ocorrem ao mesmo tempo. A conjunção modelo é a medida que, certo? A medida que, a proporção que, ao passo que, tá? Ações simultâneas, concomitantes, que ocorrem ao mesmo tempo. À medida que vivemos, amadurecemos. Ok? Ó, já estamos aí com meia hora de aula,
tá? 7 questões, tá? Espero que você tenha baixado o PDF. É interessante quando você baixa o PDF, primeiro resolve, depois vai para o nosso comentário aqui. E aí, ó, último slide aqui, promessa de próximo vídeo. Então, se você que vai dizer aqui se a gente vai ter um próximo vídeo ou não, tá? Como, prof? Comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, encaminha o vídeo para algum amigo, tá certo? E eu vou fazer muitos vídeos aqui para você, tá? Trabalhando questões para você praticar, né? Muitos alunos me dizem, professor, né, é difícil a gente achar questões comentadas, pelo menos de graça, né? Certo? Pago até você encontra. As de graça e com qualidade é difícil. Então, o nosso canal tem esse propósito aqui, tá? De deixar você em dia com o português. Conte comigo, beleza? Até o próximo vídeo então, né? Cadê, ó? Promessa aí. Então já tá com o dedo no like, tá bom? Mas só uma vez. Se fizer isso 2 vezes, aí vai tirar o like, tá bom? Pessoal, beijão no coração. Então fica ligado aqui no nosso canal que vai ter muita coisa boa sempre. Valeu? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.